A paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos no estudo do livro Profeta Jeremias. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Ainda estamos na primeira parte, na grande parte, que envolve mais da metade do livro, que são as profecias relacionadas com a história e os problemas internos. Dentre elas, nós ainda não chegamos no capítulo 20, onde terminam as profecias que foram feitas entre 625 e o quarto ano de Jeoiaquim. Hoje nós vamos tratar daquelas vistas a partir do capítulo 17. E no capítulo 17, Jeremias retoma as denúncias, as profecias, tendo em vista o pecado. E ele fala que o pecado estava tão enraizado, ele estava tão dentro dos judeus, do povo de Jerusalém, principalmente, que era praticamente indestrutível. Então ele fala que o pecado era duro como um diamante e permeava pensamento, vontade, ou seja, todas as principais esferas da vida do judeu. Por que ele diz que era duro como um diamante? Nós sabemos que o diamante é uma das pedras mais duras que existe. Significa dizer que o diamante pode ser utilizado para cortar qualquer pedra. E nenhuma pedra consegue cortar o diamante a não ser outro diamante. Então, significa dizer que o coração estava duro, o coração estava impenetrável, o coração estava indestrutível. Não tem o que cortasse, não tem o que entra, não tem o que pode ser usado para entrar e tirar o pecado dali. E ele faz uma comparação agora com raízes, né? E ele fala de um arbusto que, pela descrição, pode ser um arbusto chamado tamargueira. Tamargueira era uma árvore rude, era uma árvore nua, uma árvore não importante em termos de produção. E estas raízes eram raízes atrofiadas, eram raízes que não se desenvolviam, ou seja, ela não entrava no solo e procurava a fonte de água. Portanto, era um arbusto que não se desenvolvia muito porque ele não tinha contato com a água. Ao contrário do cedro, por exemplo, o cedro era uma árvore que se desenvolvia bastante, muito alto, muito forte, exatamente porque as suas raízes conseguiam atingir o lençol de água lá embaixo. Então ele fala que o povo é como se fosse uma tamargueira, né? E ele nos diz o seguinte, veja lá, 7:10. Bendito o homem que confia no Senhor, porque um pouquinho antes ele está dizendo que maldito é o homem que confia no homem, né? No 5 ele fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Então este era o grande pecado do povo. E lá no 7 ele diz: bendito o homem que confia no Senhor. Então, maldito que confia no homem e bendito que confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e incorrigível. Quem o condenará? Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.
O Senhor tinha que ser buscado, o Senhor tinha que ser ansiado. Como a raiz de uma grande árvore anseia pela água, busca pela água, e por conta desta água, deste espírito, né, deste conhecimento da água, que é o conhecimento de Deus aqui, ele está fazendo um simbolismo, ele pode se desenvolver, ele pode crescer, ele conhece então a Deus. Por quê? Mesmo porque nada que nós possamos fazer vai fazer diferença para Deus. Nós podemos fingir a vontade, nós podemos fazer de conta a vontade. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe até onde vai a nossa busca, a nossa ânsia por conhecê-lo, a nossa ânsia por tê-lo conosco. E ele compara também como se fosse a perdiz. A perdiz é um animalzinho pequenininho, é uma ave que ela choca os ovos que estão no ninho, e alguns pássaros se aproveitam disso e eles botam ovos, eles colocam os seus ovos no ninho da perdiz e a perdiz choca os ovos de outros pássaros. E os filhotes, ele conta, que quando percebem que não é a mãe, que é uma mãe falsa, eles simplesmente vão embora, porque não é a sua mãe, não é aquela que lhe deu origem, não é aquela que vai lhe alimentar. Então aqui ele funciona como se fossem as riquezas. Então não adianta você juntar ovos no ninho se você é uma perdiz. Por quê? Porque esta riqueza que você junta, que é injustamente adquirida, ela vai sumir quando você vai precisar dela. Então este é o sentido. Jeremias, perseguido, ele no final, ele acaba orando. Veja que nós vemos no vídeo passado, no vídeo anterior, Jeremias reclamando da sua sorte, da sua condição. Aqui ele chega num ponto tal que ele ora por graça para suportar a oposição, né, até a verdade. Então ele diz assim: não me sejas por espanto, tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Então Jeremias continua aquela busca de apoio, de segurança, que Deus não nega. Se nós buscarmos, se nós pedirmos, Deus não nega. Envergonhem-se os que me perseguem, mas não me envergonhe eu. Não que eu não seja envergonhado, mas que os que me perseguem, os que buscam contra mim, estes sim sejam envergonhados. Assombrem-se eles, mas não me assombre eu. Então, Jeremias está pedindo agora para que Deus o proteja, para que Deus lhe dê graça e que trate de forma diferente aqueles que o perseguem, aqueles que buscam destruí-lo. Então, amados, nem sempre nós conseguimos suportar? Não, nem sempre. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que buscar o suporte de Deus, nós vamos ter que buscar aquele que nos dá suporte, aquele que nos dá segurança, guarida, proteção. E às vezes nós precisamos dizer: Senhor, me protege e põe o meu inimigo como alvo do teu julgamento, do teu açoite. Às vezes nós temos que fazer isso, tá? Exatamente para que nós possamos sobreviver mais um pouco. Entretanto, meu querido, quando você fizer isso, tenha certeza de que você está na posição. Porque quando você pede o julgamento de Deus sobre alguém, sobre alguma coisa, Ele primeiro observa a tua vida. O julgamento de Deus aqui primeiro foi para Judá, depois para as outras nações. Então, primeiro Deus faz o julgamento, Deus faz a limpeza na sua casa. Então, se você vai se colocar diante de Deus, se coloque
mas tenha certeza de que a sua vida está em retidão, que a sua vida está na condição que Deus pede para você. Tá? E aí sim ele vai julgar os teus inimigos. Aqui no 17, fechando o capítulo 17, ele faz uma indicaçãozinha a respeito do sábado. O sábado não estava sendo aproveitado para honrar, adorar, glorificar o Senhor, mas estava sendo aproveitado para as coisas do mundo. Então eles faziam comércio no sábado, eles trabalhavam no sábado, eles faziam as coisas no dia que era o dia de adoração ao Senhor. Eles tinham um hábito de profanar o sábado, que era o mandamento que eles tinham naquela época. E isso, o profanar o sábado era como se fosse um símbolo da profanação, do desafio de todos os outros mandamentos de Deus. Deus abençoaria se eles ouvissem, mas a palavra diz que se eles não ouvissem, as mesmas portas que viam quando eles estavam trabalhando no sábado seriam queimadas se eles não ouvissem. E isso efetivamente aconteceu. Quando Nabucodonosor invade, as coisas que ele destrói, as coisas que ele queima, dentre elas estão as portas da cidade. As portas da cidade. As primeiras coisas, né? A primeira coisa que ele queima, destrói, é aquela porta que viu a desobediência, que viu o desafio. O capítulo 18 traz para nós uma passagem muitíssimo conhecida. Aqui, Deus manda que Jeremias vá à casa do oleiro. O que é um oleiro? Oleiro é aquela pessoa que trabalha com o barro, que trabalha com a argila. Então, eles tinham um mecanismo que eles giravam com o pé e tinha um eixo, e nesse eixo havia uma plataforma onde eles colocavam o barro, a argila. À medida que eles giravam com o pé, aquela plataforma de cima fazia a argila girar e eles iam moldando o barro para fazer a cerâmica dele, os vasos, enfim, aquilo que era necessário ser feito. Esta parábola, né? Na verdade é uma parábola comparando Deus com o oleiro. Foi realizada, vivida por Jeremias. Por que foi vivida por Jeremias? Porque Jeremias foi até lá e viu o oleiro trabalhar. Esta mensagem foi dada já no início do reinado de Jeoiaquim. Então, diz a palavra de Deus que assim como o oleiro tem esse controle sobre o barro e ele molda o barro naquilo que ele quer. Então, se ele quiser fazer um vaso, ele faz. Um vaso grande, pequeno, com pescoço grande, pequeno, com abertura grande, pequena. Ah, não gostou? Desmancha tudo e faz de novo. Então, ele molda como ele quer. Ele tem o controle sobre o barro. Então, aqui Jeremias está dizendo que nós somos barro na mão do oleiro. Nós somos barro nas mãos de Deus. Porque Deus tem o mesmo controle que o oleiro tem sobre o barro, ele o tem sobre nós. Então, ele tem um controle absoluto, ele dirige o nosso destino, ele nos molda de acordo com o que ele quer. Porque Deus é soberano. E quem somos nós para dizer alguma coisa diferente ao oleiro? Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então aqui, quando o oleiro vai trabalhar, é óbvio que existem algumas coisas que ele deve prestar atenção. A qualidade do material, se o barro é bom ou não, que pode ser moldado ou não, né? O trabalho de moldagem, tá? E depois que ele molda tudo isso,
depois do molde pronto, depois da cerâmica pronta, o material vai para o forno. Ele vai para o forno, ele vai para o calor, exatamente para conferir as qualidades que um vaso de cerâmica tem. Porque depois, né, uma vez assado no forno, uma vez que passe pelo forno, ele consegue reter a água, ele consegue carregar o cereal, ele consegue fazer aquilo que ele foi criado para fazer. Deus é soberano. Ele nos molda e ele nos bota no forno para assar, tá? Como o barro lá da cerâmica. Nós somos o barro, tá? Então ele pede para que nós nos arrependamos. Jeremias pede para que o povo se arrependa, tá? E se o povo se arrepender, e aqui o arrependimento é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento. Se o povo se arrepende dos seus maus caminhos, Deus diz, eu vou me arrepender do julgamento que eu já determinei. Deus pode se arrepender do julgamento dele? Pode, tanto para o bem quanto para o mal. Porque se ele se ele determina alguma coisa na nossa vida e nós saímos da posição, ele pode se arrepender daquela coisa boa que ele tinha e mudar. Porque tudo é condicionado. Então, o benefício na nossa vida está condicionado ao nosso comportamento. O julgamento na nossa vida está condicionado ao nosso comportamento. Então, existe uma condição. Deus está colocando uma condição. Se Ele está dizendo, olha, Babilônia está vindo e ela vai ser o meu açoite. Mas você pode mudar isso. Pode? Isto, Deus está dizendo, isso é o que Ele está dizendo de arrepender, no sentido de que eu mudo o julgamento se você mudar o seu comportamento. O comportamento do povo, a modificação desse comportamento é que condiciona o que vai acontecer. Então não é Deus que muda, é o povo que muda. Porque se o povo muda o comportamento, mudou, portanto, está dentro da condição de Deus e Deus vai realizar aquilo que está em conformidade com a sua palavra, com a sua soberania. O pecado deste povo é um pecado irracional, é um pecado antinatural, é um pecado que vai fazer com que aquela madeira que ou vai ser queimada no fogo ou vai ser um Deus adorado? Como assim? Então eu posso fazer um Deus adorado ou posso fazer madeira para me esquentar? Aquele barro pode ser um vaso para conter água ou pode ser uma imagem que eu vou adorar? Isso é irracional, isso é antinatural. Tá? Então ele chama atenção a respeito disso. E agora, no 18, no final do 18, existe mais uma conspiração. E Jeremias aqui, ele ora de novo para que os seus inimigos sejam punidos. Ele vai ser, então, colocado aí numa posição de pessoa maldosa, pessoa que só fala o que é ruim, pessoa que só fala que vai acontecer julgamento quando não vai ou não está acontecendo julgamento. Na verdade, eles achavam que se Jeremias estava falando, é porque tinha que ter acontecido ali no dia seguinte. Mas Deus estava dando tempo. A diferença é essa, tá? Então o povo estava de boa com a depravação dos cultos, das idolatrias, porque era bom, era gostoso fazer aquilo. Eles se sentiam à vontade, né? Ele estava satisfeito com o líder sendo depravado, sendo corrupto, sendo tudo isso, os sacerdotes, os falsos profetas. Então eles
diziam, cadê o julgamento? Cadê? Onde está? E eles começavam a zombar de Jeremias, né? Proclamavam que acusavam Jeremias que ele era traidor, na verdade. E aí ele era levado para a cova. A cova era um lugar onde as pessoas capturavam animais grandes, animais selvagens. Então ele estava sendo comparado com um bicho, com um selvagem, com um animal, né? E aí, neste caso, Jeremias, então, já mais uma vez sendo alvo dessa conjuração, dessa conspiração, ele de novo entrega as pessoas ao julgamento de Deus. Amém, amados? Bons estudos.